Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Edinho Fernandes e hoje eu quero falar com você sobre um acontecimento que está sacudindo o Brasil, que é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos estão perguntando o que vai acontecer agora, para onde o Brasil vai caminhar. E é justamente isso que vamos refletir à luz da palavra de Deus. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já te peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, vai deixando o seu like, comenta nos comentários o que você está achando da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não esquece de ativar o sininho das notificações e no finalzinho você pode compartilhar nos grupos do WhatsApp e do Telegram para que pessoas possam entender um pouco sobre essa história. Agora vamos diretamente para a palavra de Deus para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, quando olhamos para os acontecimentos de hoje, parece apenas uma guerra política, tribunais, disputas, acusações e prisões. Mas a Bíblia já nos alertava que por trás de tudo isso existe um tabuleiro espiritual. O que vemos hoje no Brasil é apenas a ponta do iceberg. É uma batalha muito maior do que nós imaginamos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 que ouviríamos falar de guerras, rumores de guerra, nações contra nações, e que tudo isso seria apenas o princípio das dores. O cenário político atual não é a obra do acaso, mas parte de um cumprimento profético. Assim como os profetas do Antigo Testamento alertavam Israel sobre tempos difíceis, hoje nós precisamos entender: o Brasil vive um tempo decisivo e a Igreja de Cristo precisa estar de joelhos em oração. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro não é apenas um fato político, mas um sinal de que as estruturas estão sendo abaladas. E na Bíblia, vemos Daniel sendo lançado na cova dos leões por causa de um decreto político, mas na verdade a luta era espiritual. Assim também foi com José, lançado na prisão injustamente, mas Deus estava usando tudo para cumprir seu propósito. O que acontece no Brasil hoje pode parecer apenas uma manobra de homens, mas Deus continua no controle da história. Irmãos, não se engane, essa não é apenas uma guerra de ideologias, direita contra esquerda, Lula contra Bolsonaro. Essa é uma guerra espiritual que só pode ser vencida com jejum, oração e busca pela presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O futuro do Brasil não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. A nossa parte é orar, permanecer firme e na fé, confiando que Deus, Ele vai nos ajudar a passar por essa vitória. Meus irmãos, diante da prisão de Jair Bolsonaro, muitos estão desesperados, outros revoltados e há também aqueles que comemoram. Mas como servo de Deus, o que devemos fazer? A Bíblia nos ensina em Romanos 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Isso significa que não é hora de brigar, de entrar em debates sem fim ou deixar o coração se encher de ódio. É hora de intensificar a nossa oração, de clamar pela misericórdia de Deus sobre o Brasil. Precisamos ser uma igreja unida, que dobra os joelhos em vez de apontar o dedo. A prisão de um líder humano não pode abalar a nossa fé, porque o verdadeiro rei continua sentado no seu trono e ele se chama Jesus Cristo. O que devemos fazer agora
agora é buscar a Deus com mais fervor, fortalecer a nossa comunhão com o Senhor e ser luz em meio às trevas. E esse é o nosso papel, ser sal da terra, luz do mundo e voz profética em tempos de crise. O Brasil precisa de intercessores e não apenas de comentaristas políticos. Eu te peço, interceda pelo nosso Brasil, interceda pela nossa nação e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E se você crer que a luta do Brasil é espiritual e que Deus está no controle, escreva aqui nos comentários: o Brasil é do Senhor Jesus. Curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas e vamos juntos levantar um exército de oração pela nossa nação. Que Deus os abençoe.